Olá, senhores, estamos aí com a nossa questão 109 da prova verde. Já vou te pedir agora, curte o vídeo aí, já curte, porque depois na hora que você entender, você vai cair fora, vai para a próxima, vai querer jogar tua bolinha. Então curte aí para ajudar a gente, fechou? Olha só, uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência F0, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FF, F final. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que essa se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta dele, certo? No nosso caso aqui, ele fala de uma ambulância em alta velocidade, né? Deslocando-se em direção ao radar, se aproximando do nosso operador. Durante a aproximação, que aí agora garante também, né, como o operador percebe o som da sirene e também qual é a relação entre a frequência FF e F0 medidas pelo radar. Toma cuidado que tem diferença nisso. Olha o esqueminha aqui, ó. Bom, senhores, está aí o nosso esqueminha então e percebam que, olha só que bacaninha. Vocês vão ter duas análises para serem feitas aqui. Uma, o rapaz que está com o radar, a ambulância, que eu esqueci de colocar aqui, ó, mas se aproxima rapidamente desse rapaz, certo? Então a velocidade dela é para a direita, ó. Esse radar está com uma pistola aqui, um radar que emite ondas na frequência F0. Essa onda vai viajando e quando chega na ambulância, por haver uma aproximação à ambulância, a ambulância não vai estar sempre na mesma posição, ela vai recebendo em cada instante ondas e ela vai perceber, ter a sensação de estar ouvindo uma frequência diferente da frequência real. Ouvir não, né? Mas sentir ali, detectar uma frequência diferente da frequência real emitida pelo detector. Isso devido a um efeito que nós chamamos de efeito Doppler, tá? Então aqui nós vamos ter um efeito que nós chamamos de efeito Doppler para nós. A gente sabe que no efeito Doppler, sempre que há uma aproximação entre fonte e ouvinte, né, ou observador, a frequência de aproximação, perdão, ela é sempre maior que a frequência real da nossa fonte. Caso exista um afastamento entre fonte e observador, ou ouvinte, né? Aí a frequência percebida por esse observador é a chamada frequência de afastamento. Ela é menor do que a frequência real percebida. Então perceba que no vermelhinho, né, pensando no radar, a onda que o radar emite é F0, mas a onda que a ambulância percebe, a F', ela é com certeza uma frequência maior do que a emitida pelo radar. Afinal, existe uma aproximação entre o ouvinte, a ambulância no caso, e a fonte, que é o nosso radar. Só que essa onda vai bater na frente da ambulância e refletir. Ela chega F', reflete, continua F'. Então aqui agora, ó, a onda bate na frente da ambulância e volta. E aí o radar vai detectar essa onda e é a partir daí que ele pode calcular a velocidade com que a ambulância está se deslocando, certo? E aí essa frequência vai chegar aqui no detector com uma frequência FF, que também é diferente da frequência F'. Afinal, agora a ambulância vira uma fonte, já que ela está refletindo essas ondas, então é como se ela estivesse emitindo essas ondas, e o detector vira o nosso ouvinte ou o nosso observador. Essas ondas irão chegar para ela. Isso significa que, como há uma aproximação entre ambulância e detector, novamente, a frequência percebida pelo detector tem que ser maior que a frequência, entre aspas, real, que seria a nossa frequência F', certo ou não? Então agora nós percebemos que essa frequência da final, né, frequência F, ela também é maior do que a frequência F', que por sua vez é maior que a frequência F0 para nós. Beleza? Isso é uma das partes que ele queria que a gente analisasse, né? Ele queria que a gente encontrasse aqui a frequência FF minúsculo, eu coloquei maiúsculo ali, mas seria FF minúsculo, maior que F0. Então, o som emitido, ele fala que a frequência FF tem que ser maior que F0. Essa era a segunda pergunta. E a primeira pergunta? Ele está falando de outra onda, que não é do detector, do radar. A sirene, a ambulância tá com a sirene ligada, tá gritando, fazendo barulhão, meu. E o cara que tá segurando o detector, uma pessoa, ele vai receber, vai perceber esse som. E aí, como que é a frequência que ele recebe, né? Então, perceba que essa onda sonora, que vem da sirene, né, da ambulância,
ela vai chegar com uma frequência que eu vou chamar de AP, de aparente, e por ter uma aproximação entre a ambulância e o ouvinte, né? Se tem aproximação, essa frequência com certeza é maior que a frequência real, a frequência que nós chamamos de FS. Se a frequência fica maior, quanto maior a frequência, isso está relacionado a uma qualidade do som que nós chamamos de altura, né? Seria uma forma do Enem também falar desse assunto. Normalmente ele cobra essa parte de altura, timbre para vocês. Hoje ele resolveu, né, nessa prova de hoje, cobrar de vocês aí a parte de efeito Doppler. Mas como o som ficou maior, de frequência maior, perdão, a gente vai falar que esse som ele fica mais grave. É um som alto, perdão, um som mais agudo, né? É um som alto que fica mais agudo para nós. Portanto, o som percebido pela pessoa é um som mais agudo do que o som emitido e a frequência final tem que ser maior que aquela frequência F0, o que garante para nós aí como correta a nossa alternativa D. Fechou, meus caros? Não esquece de curtir o vídeo. Grande abraço a todos e até a próxima.